Notícia está na sua tela. PSOL pede cassação de Damares por descaso com Yanomamis. Gente, grande iniciativa do PSOL pedindo para cassar o mandato da Damares. Damares não tem capacidade de ocupar o cargo de senadora da República. Damares é responsável pelo que está acontecendo com o povo Yanomami. Ela é diretamente responsável, ela tem muita culpa no cartório, ela está envolvida até o pescoço nessa história. PSOL vai para cima e pede a cassação da Damares. Bancada do PSOL no Congresso protocolou uma ação no Conselho de Ética do Senado solicitando a cassação do mandato da ex-ministra e senadora Damares Alves por responsabilidade na crise humanitária dos Yanomamis em Roraima. No documento, a legenda levantou arquivos em que o Ministério Público Federal e outras entidades internacionais alertaram o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos sobre os incidentes de violência contra os indígenas. A pasta estava sob comando de Damares durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O governo Bolsonaro chegou a ser avisado 5 vezes por semana. O governo Bolsonaro foi avisado dezenas de vezes sobre o que estava acontecendo. Não foi por falta de aviso, não foi por falta de denúncia, não foi por falta de pedido de ajuda, pedido de socorro, que não chegou. Por opção de Damares Alves, juntamente com Bolsonaro e com todo esse desgoverno. Eles decidiram abandonar os povos indígenas porque era do interesse do governo Bolsonaro que os garimpeiros invadissem aquelas terras. Tem interesse de gente poderosa, que ganhou muito dinheiro, que enriqueceu ainda mais com essa exploração. É um projeto, não é uma coisa que aconteceu ao acaso. É projeto de destruição, projeto de extermínio. Por isso que a gente tem que valorizar muito o trabalho do PSOL, pedindo para que a justiça seja feita. Damares não pode ser senadora da República. Segundo o PSOL, que indica supostos crimes ambientais de prevaricação, de genocídio, a crise poderia ter sido evitada caso, ao receber os alertas, a então ministra tivesse tomado providências. O projeto de governo de Bolsonaro e Damares para com os povos indígenas foi de extermínio desde o início da pandemia, diz um trecho da ação. Eles viram a pandemia como uma oportunidade. Olha que maligno. Viram a pandemia como uma chance de avançar no projeto de acabar com os povos originários. E conseguiram, em parte, só não completaram o projeto porque o Bolsonaro perdeu a eleição. Você que votou no Lula, você ajudou a salvar o povo Yanomami e outros povos indígenas. Você faz parte dessa luta e você faz parte dessa conquista, porque se não fosse a derrota de Bolsonaro e a vitória de Lula, esses povos seriam completamente dizimados. A bancada do PSOL na Câmara dos Deputados solicitou uma rigorosa investigação das responsabilidades do ex-presidente, dos ex-ministros e também eleitos deputados Ricardo Salles e Eduardo Pazuello, Damares e ainda do ex-presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, entre outros, nas gravíssimas violações de direitos humanos dos indígenas. Veja bem, Ricardo Salles, que era ministro do Meio Ambiente, que tinha esquema com madeireiros ilegais. Eduardo Pazuello, que era o ministro da Saúde durante o pior período da pandemia e que só obedecia ao que o Bolsonaro mandava, ao que o Bolsonaro dizia. Damares, responsável pela FUNAI, porque a FUNAI estava no escopo do ministério dela, colocou um ruralista, um cara sem compromisso com os povos indígenas, esse Marcelo Xavier, para cuidar. É como você colocar uma raposa para cuidar do galinheiro. Você colocou o algoz para cuidar das vítimas.
Um negócio completamente absurdo. No dia 29 de janeiro, a deputada federal Camila Jara, do PT, protocolou na PGR uma notícia-crime para investigar esses mesmos membros do governo Bolsonaro, e ainda mais alguns, como o ex-ministro-chefe do GSI, general Augusto Heleno, pelo genocídio dos Yanomamis. O partido está defendendo que, se o envolvimento da parlamentar na crise humanitária for confirmado, a senadora deverá perder o mandato. É possível a cassação de parlamentar que tenha praticado ato indecoroso antes do início do mandato e conhecidos apenas após o início dele, condicionando-a, contudo, à constatação de que a conduta anterior fosse desconhecida, informou a ação. E é realmente onde se encaixa esse caso, a questão da Damares. Foi eleita senadora e o caso só veio estourar agora, quando ela já assumiu o posto. Agora a gente ficou sabendo em detalhes do envolvimento dela no extermínio do povo Yanomami, um projeto que só não foi concluído porque Bolsonaro foi derrotado. Veja a importância dessa eleição. Você consegue perceber o tamanho da eleição presidencial de 2022? O que estava em risco, vidas em risco, vidas que foram salvas por causa do resultado de uma eleição. E da mesma forma estariam condenadas, essas vidas estariam completamente sem nenhuma chance de salvação se o resultado fosse positivo para Bolsonaro, se ele tivesse vencido. E agora a gente espera que esse pedido do PSOL seja analisado, que esse processo seja colocado em movimento, que não fique travado, porque se tudo ocorrer conforme o devido processo legal, vai culminar na cassação do mandato da Damares. Não há a mínima possibilidade dessa mulher ocupar o posto de senadora da República. Ela é responsável por muito do que aconteceu com os povos Yanomamis e com outros povos indígenas. É culpada e deve ser punida, no rigor da lei, como manda a Constituição brasileira. Esperamos que esse processo não fique parado, né? E que não demore também. São 8 anos de mandato. Não vamos esperar ela passar 8 anos no Senado para ter alguma resposta da Justiça. Aí não vai adiantar nada, não é verdade? Vamos aguardar. Pessoal, deixa o like nesse conteúdo para que ele chegue a mais pessoas. É muito importante, tá bom? Compartilhe também, mande para todo mundo, espalhe por aí. Vamos levar o conteúdo dos canais progressistas a mais pessoas. Tamo junto na luta.